Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo aí, né? Coronavírus, bolsa de valores, como que a gente tem que se comportar como investidores aí nesses momentos, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. Olha só, eu estou de quarentena também, né? Eu vivo num sítio aqui no interior de Santa Catarina, como vocês podem ver aí no fundo. E agora é o momento que realmente eu não saio de casa, fico aqui só na tranquilidade, esperando tudo isso acontecer, né? O melhor que todos podemos fazer agora é ficar em casa. Bom, falando um pouco dos investimentos, a Bolsa de Valores está aberta ainda, a gente está tendo operação normalmente aí, só que é um momento que a gente tem que ser mais reflexivo aí em relação aos investimentos, né? Eu sempre falo muito sobre caixa, é um momento que a gente teve aí, abriu janelas de grandes oportunidades em muitas empresas, fundos imobiliários, e quem teve caixa aí pôde aproveitar toda essa queda aí para fazer preço médio, para adquirir uma quantidade maior de ativos a melhores preços, né? Afinal de contas a gente investe a longo prazo, então quanto mais a gente acumula, melhor. Porém, tem algumas coisas que a gente deve levar em consideração nesses momentos assim. E a gente está vendo aí que o vírus ele vem se desenvolvendo, né? E ele vem tomando corpo aí, ele vem contaminando muita gente. E o grande problema desse vírus, por tudo que eu andei analisando aí e tenho acompanhado as notícias, é o tempo que ele demora para se manifestar, né? Que tem um retardo aí de 7 a 14 dias, segundo os especialistas. E aí o que acontece? Enquanto isso, muita gente vai se infectando e pensa que ainda não tem nada, né? E vai passando. E então os especialistas, inclusive, eles dizem que a gente pode ter um grande surto aí nas próximas semanas, porque tem muita gente que já está infectada e que ainda não apresentou nenhum sinais. E com isso, se isso realmente se confirmar, né? Isso não é opinião minha, isso é a opinião dos especialistas da área aí que está acontecendo. Mas eu venho relacionar isso com os investimentos, porque se isso acontecer, galera, a gente tem tudo para manter as paralisações. Por exemplo, agora a gente já teve aí a prorrogação da paralisação em diversas cidades aqui onde eu moro, já foi prorrogado, tá? Então, até então eram 7 dias, né, fechado o comércio, abriria amanhã, mas já foi prorrogado por mais 7 dias. Por quê? Porque o vírus ainda ele está numa curva ascendente de disseminação, vamos dizer assim. E se esse surto se mantém, daqui a mais 7 dias ele ainda continua nessa curva de ascensão, provavelmente nós teremos aí mais 7 dias fechado e assim vai, né? As autoridades vão mantendo vão prorrogando enquanto o vírus não vira essa curva aí de disseminação para baixo, né? E aí, nós temos que ficar alertas pelo seguinte: nós teremos um grande impacto na nossa economia com essa paralisação aí. É a música do Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou. Então são duas coisas. Primeiro, isso que eu mostrei para vocês aqui, que eu falei que não é opinião minha, que eu tenho acompanhado os analistas falando para entender o que vai acontecer no mercado. E segundo, a crise que está se implantando diante de toda essa situação aí. Porque, gente, uma semana de paralisação causa um impacto assim muito grande na nossa economia, mas que ainda não é tão difícil de reverter. Agora, 2 semanas, um país paralisado, a coisa começa a ficar bem complicada, tá? Porque tem muitas empresas, principalmente microempresas, não tem caixa, e não tendo caixa, eles não têm como se manter. A hora que voltar, o boleto vence, o aluguel do estabelecimento vence, luz, água, o fornecedor, os boletos vencem. E o que vai acontecer? Não entrou dinheiro, né? 2 semanas já sem funcionamento, já foi a metade do exercício de um mês, né? Agora imagina se isso aí se prorrogar para 3 semanas, um mês de paralisação. Então as empresas, grande parte dos microempresários não terão condições de arcar com seus compromissos. Com isso, a gente começa com o primeiro reflexo, o desemprego, tá? Porque o camarada que ele tem lá 5 funcionários, 10 funcionários, ele já vai ter que demitir a metade, porque primeiro que ele não tem como manter esses funcionários em casa, e segundo que ele não vai ter dinheiro para pagar, tá? Isso é a realidade de muitas pequenas empresas. Demitindo essa galera, é um monte de gente sem emprego, na rua, sem ter dinheiro aí para se manter e para ajudar com que a economia
volte a girar. Isso aí vai virando uma bola de neve, né? Essas pessoas desempregadas acabam afetando nas grandes redes aí, nas grandes redes de supermercado, nas grandes redes de... supermercado nem tanto, né? Mas nas lojas assim, vamos dizer, qualquer outro produto que não seja consumo básico, né? Lojas de eletrodoméstico, por exemplo, lojas de roupa, enfim, tudo isso aí acaba diminuindo muito a demanda, né? Porque pessoas desempregadas. E aí esses grandes empresários também acabam demitindo, né? Eu tenho acompanhado alguns grandes empresários aí, eles já estão com planos de demissão porque as contas não vão fechar, enfim. E aí a gente entra num ciclo aí que vai se acentuando a crise, né? Ela vai se implantando cada vez com mais força e vai ficando mais difícil de virar o jogo. Bom, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a gente vai passar, dependendo, se tudo isso se confirmar, enquanto a curva de ascensão aí do vírus não virar para baixo, dessa pandemia, nós vamos afundando. É o vírus crescendo, o número de mortes crescendo e a economia afundando. E com isso a gente vai ter uma recessão e vai dar uma quebradeira de empresas aí. E aí, gente, entra a importância de nós analisarmos bons ativos na carteira, porque nesse momento na Bolsa de Valores não tenha dúvida das oportunidades, né? Tem empresas assim que estão sendo negociadas muito abaixo do que elas deveriam valer, fundos imobiliários sendo negociados muito abaixo do que eles deveriam valer, mas isso tem um porém, né? O risco aumentou muito, né? O risco tem aumentado muito, porque imagina, esses ativos agora eles estão expostos a uma economia que não vai ser fácil daqui para frente. E quem que permanece nesse jogo? As empresas, os fundos imobiliários que têm melhores fundamentos, né? Fundo imobiliário até eu vejo que é bem mais tranquilo, principalmente fundos de tijolo, porque eles têm um imóvel como lastro, então estão atrelados a um imóvel, né? Agora, as empresas, gente, vocês têm que avaliar o seguinte: caixa, dívida e margens, tá? Porque uma empresa que ela tem margem líquida alta, vamos pegar aí uma Taesa, por exemplo, ela tem 60% de margem líquida. Então ela tem muito espaço para reduzir o valor do produto que ela vende e ainda ela consegue se manter aí com um resultado positivo, né? Porque ela trabalha com 50% e 60% de margens. Agora, a gente pega uma empresa aí do setor de varejo, por exemplo, que ela trabalha com 2, às vezes 5, às vezes 4% de margem líquida, tá? Margem líquida. Essas empresas, para conseguir vender alguma coisa, elas vão ter que diminuir preço, porque a economia esfriando do jeito que tudo indica que vai esfriar, para você se manter vendendo tem que diminuir preço. E aí, para diminuir preço, essas empresas vão ter que zerar sua margem, porque ela não tem espaço mais para diminuir o preço. Vai ter que zerar sua margem. E aí começa a quebradeira, né? Para conseguir se manter, sem margem não existe lucro, sem lucro não tem dinheiro, não tendo dinheiro tem que fazer dívida. Se a empresa já é endividada, aí a bola de neve começa aumentando. Então, a gente tem que avaliar o seguinte agora nesse cenário: as empresas que elas têm caixa robusto, uma empresa como a Taesa, como a Grendene, por exemplo, tem margem boa e tem dívida controlada ou não tem dívida, essas empresas são as que conseguem se manter. Por quê? Porque elas têm tempo para administrar essa situação. Elas têm prazo para se manter com receita baixa, com lucro baixo, por muito tempo, porque elas estão preparadas para isso. Essas empresas são as que ficam. Agora, as empresas que já estavam penduradas por uma linha, estavam na corda bamba, com certeza terão muitas dificuldades para passar. E sem contar nisso, gente, então a gente tem que levar isso em consideração para decidir quais são os aportes que a gente vai fazer daqui para frente, né? E reavaliar a sua carteira para ver se realmente a composição que você tem hoje de ativos que você tem na carteira, se ela suporta esses momentos difíceis, as empresas que você tem. Se você tem empresas que são frágeis, sem caixa, com dívida, margem apertada, reveja o seu portfólio, tá? Então essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração daqui para frente. E outra coisa é a reserva de emergência, né? É muito importante que a gente não se emocione com os preços, com as promoções da bolsa e queime a reserva de emergência. Porque talvez mais do que nunca, galera, nós vamos precisar de reserva de emergência, tá? A gente não sabe ainda até onde vai, né? Essa pandemia aí que está acontecendo. A gente não sabe até onde vai.
mas pode ser que as coisas apertem muito e quem tem caixa, pessoa física, né, nós investidores que temos caixa, nós seremos muito privilegiados nesse momento, porque tem muita gente aí, eu já tenho familiares que estão sem trabalho e às vezes não tem caixa, entendeu? A atividade que eles exercem já não podem mais executar porque por ordem maior, né? E aí não tem caixa e já começa a assustar, entendeu? Segunda semana de paralisação. Então nós que temos, quem investe, tem caixa, você que seguiu, fez o dever de casa, fez a sua reserva de emergência, é o momento de você poupar essa reserva, administrar muito bem ela e em hipótese alguma você queimar essa reserva, né? Inclusive se você, eu digo assim, ó, se você tinha lá uma reserva, vamos imaginar que você tinha 20 mil reais para reserva e tinha 50 mil reais em caixa, pega uma parte maior desse caixa aí, bota na reserva também, deixa 30 mil na reserva lá e economize o seu aporte, administre a sua reserva de emergência, porque pode ser que a gente precise aí nos próximos meses ou nas próximas semanas aí, de acordo com o desenvolvimento desse vírus aí que está atrapalhando o mundo todo, né? Pessoas sofrendo, enfim, a economia não vai ser diferente, vai sofrer muito também. Enfim, gente, isso é o que eu tinha para falar para vocês aqui, tá? Deixa nos comentários o que você está achando desse momento histórico que a gente está passando aí na Bolsa de Valores e no mundo, né? E, enfim, vamos juntos aí, qualquer fato relevante que venha acontecer no mercado, vou mantendo vocês informados, eu venho aqui para a gente ir conversando sempre que surgir alguma coisa. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. Te vejo no próximo vídeo.